pessoal! Hoje nossa aula é sobre alimentação na pré-história. Mas antes da gente começar este assunto, nós vamos tratar de conhecer o período da pré-história, porque não tem como a gente falar sobre alimentação se a gente não sabe nem a que período a gente está se referindo. O período da pré-história é o período mais antigo e mais longo do passado da humanidade. Ele desenrolou-se ao longo de milhões de anos, desde o aparecimento dos primeiros hominídeos até a invenção da escrita. Foi durante esse longo período que diversas espécies do gênero Homo desenvolveram-se lentamente pelo processo de hominização, até a chegada à espécie dos Homo sapiens, da qual nós, humanos contemporâneos, fazemos parte. Portanto, o período da pré-história vai desde cerca de 2 bilhões de anos atrás, com o aparecimento do gênero Homo, que ocorreu na região africana, até a invenção da escrita, que ocorreu por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Dentro da pré-história, encontram-se 3 períodos cronológicos principais: o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. Há ainda um outro período destacado por alguns historiadores, que é o Mesolítico, que seria um período de transição entre o período paleolítico e o período neolítico. Nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação em cada um desses períodos. Vamos lá? Nós vamos começar falando então sobre o período paleolítico, que, como foi dito, foi o período em que houve a hominização, ou seja, houve aquisição de caráter ou atributos distintivos da espécie humana em relação às espécies ancestrais. Algumas dessas características de hominização foi a bipedia, a verticalidade, liberação das mãos, o corpo foi perdendo pelo, teve diminuição do tamanho dos maxilares, aumento do crânio e do cérebro, aumento da inteligência e, consequentemente, também o desenvolvimento da linguagem. Ou seja, o homem passou de um primitivo, até um ser com capacidade pensante e com bastante articulação física e motora. Então, dentre essas características, a conquista da bipedia foi uma das grandes conquistas do homem no período paleolítico, pois permitiu ao hominídeo a posição ereta, ficar em pé, e como tal, a deslocar-se somente com os membros inferiores, que favoreceu a liberação das mãos para outras tarefas, como a coleta de alimentos e o fabrico de instrumentos, porque até então o homem, ele se deslocava utilizando as mãos e os pés, como se fosse um animal quadrúpede. Mas aí, com essa liberação, ele pôde manusear as coisas com as mãos, e isso foi uma grande revolução para esse homem pré-histórico. A partir desse momento, então, que o homem teve a possibilidade de utilizar as mãos para manusear objetos, ele desenvolveu os primeiros instrumentos, que foram instrumentos de caça, feitos em madeira, ossos ou pedras. Daí, o Paleolítico ter ficado também conhecido como período ou idade da pedra lascada. Então, os objetos foram confeccionados primeiro em ossos e madeiras, que eram os materiais que eles tinham maior facilidade de modificar, de manusear. Depois, esses instrumentos passaram a ser fabricados em pedra e marfim, que eram materiais mais resistentes e que eles tiveram que adquirir maiores habilidades para poder manuseá-los. Alguns exemplos de instrumentos utilizados naquela época eram o machado de pedra, utilizado para cortar e esmagar os alimentos, para defesa e fazer furos. Também as lascas, que eram aproveitadas para fabricar objetos cortantes. Outros instrumentos ainda que o homem utilizava nesse período eram a biface, o machado de mão, o propulsor de lança e o arpão em osso, muitos desses utilizados para poder capturar animais. Além dos instrumentos que o homem primitivo passou a construir, a fabricar, outro fato importantíssimo nesse período foi a descoberta do fogo, que propiciou ao homem inúmeras vantagens. Então, imagine viver sem o fogo, O que seria? Ele não conseguia se aquecer, ele não conseguia cozinhar os alimentos, então foi uma revolução. Então, após essa descoberta, ele passou a aquecer-se, iluminar as cavernas onde eles viviam, transformar os alimentos pelo aquecimento e fabricar instrumentos ainda mais sofisticados. Então, o fogo ele favoreceu de diferentes formas o desenvolvimento do hominídeo. Então, outro aspecto importante foi que, a partir do fogo,
teve o surgimento de um sentido comunitário entre o grupo e a criação da linguagem, porque esses hominídeos passaram a ficar mais agrupados em torno do fogo para poder se aquecer e para poder sobreviver, criando então relações, né, e laços entre esse hominídeo. Então, em relação à área de alimentos, o fogo possibilitou ao homem o cozimento dos alimentos, e com isso ele descobriu que podia restaurar o calor natural da caça, acrescentar-lhe sabores e torná-la mais digerível, porque a digestão de uma carne crua não era bem legal, né? Além disso, a cocção dos alimentos os tornariam mais fáceis de mastigar. Então, com o cozimento, né, ou o assamento, a carne se torna mais macia e mais palatável. Eles verificaram também que essas altas temperaturas liberavam sabores e odores e que a cocção retardava a decomposição dos alimentos, não só pela função do calor em si, mas também, né, por causa da fumaça que impregnava esses alimentos, que acabava modificando as características sensoriais. Então, acreditava-se, né, que o homem procurava cozinhar os alimentos antes mesmo de descobrir o fogo, utilizando para isso fontes termais e geysers, né? Então, ele já buscava alternativas para poder aquecer o alimento, cozinhar, mas ele dependia de encontrar essas fontes termais e que nem sempre era fácil, né? Então, com a descoberta do fogo, tornou as coisas mais simplificadas. Então, dessa forma, a capacidade de gerar o fogo representou para a raça humana um importante salto cultural e fez toda a diferença na vida naquele período, pois fez surgir uma profunda diferença entre ele e os outros animais. Em relação à alimentação, no início do período paleolítico, o homem era predominantemente carnívoro, né? Se alimentava de carne. Uma vez que durante a era glacial e interglacial que predominava naquele período, não havia vegetação no solo por causa das condições climáticas. Portanto, a única opção que o homem tinha era a caça, alimentando-se de animais de grande porte. Às vezes ele caçava ou às vezes ele aproveitava de restos de animais que eles encontravam, né? Que foram caçados por outros animais, por exemplo. Então, ao abater uma caça, ele compartilhava o alimento com o grupo, pois não pensava no amanhã, né? Eles não tinham esse senso de planejamento da vida. Dessa forma, praticando a caça, o homem sobreviveu ao frio, pois, além do alimento, a caça também lhe conferia as peles para sua proteção. Então, eles utilizavam as peles desses animais para se manter protegidos, né, de chuva, do sol e também para se aquecer nessa época. Então, a habilidade de obtenção da carne e a forma de dilacerar a carcaça dos animais, elas sofreram uma alteração durante o Paleolítico, que podem ser divididas em 3 etapas diferentes. Então, primeiramente, os hominídeos, eles retalhavam a carne dos ossos das carcaças de animais, usando alguns instrumentos feitos de pedras ou de lascas de pedras. Esse período, né, esse primeiro período, teria ocorrido entre 2,6 e 2,5 milhões de anos atrás, indicando ainda uma capacidade pequena dos hominídeos de obter alimentos com proteína animal. Um segundo momento seria caracterizado por um procedimento mais comum de manutenção da carne a ser ingerida, além de passarem a desenvolver a habilidade de quebrar os ossos para também se alimentar do tutano do seu interior e a carregarem as carcaças de animais para lugares distintos de onde haviam sido encontrados ou abatidos. Nesse estágio, entre 2,3 e 1,9 milhões de anos, os hominídeos ainda se apropriavam de carcaças de presas de outros carnívoros, mas também já conseguiam obter suas próprias presas. O terceiro estágio, nessa revolução carnívora dos hominídeos do Paleolítico, caracteriza-se pelo retalho excessivo dos restos dos animais, obtendo carcaças intactas decorrentes de novas habilidades de apropriação de presas de outros carnívoros ou mesmo decorrentes da prática da caça, que se tornava rotineira. A datação dessa última fase é estimada entre 1.800 e 1.600 milhões de anos e demonstra que, além de caçar, os hominídeos desse período atuavam na obtenção de partes de caça de outros mamíferos carnívoros. Com o passar do tempo, houve o desenvolvimento da vegetação,
E aí, então, a alimentação no Paleolítico passou a ser também recoletora. O que seria isso? O homem, ele se alimentava também de frutos, raízes e legumes coletados na natureza. Então, ele não sabia cultivar as plantas ainda, mas ele aprendeu a coletar esses alimentos que estavam naturalmente, né, no ambiente em que eles viviam. Então, enquanto houvessem alimentos, o homem permanecia em determinada localidade. Mas quando a comida se tornava escassa, quando acabava, os grupos saíam em busca de novo local onde oferecesse mais alimento, né? Que ele não poderia ficar passando fome. Então, portanto, os mais antigos hominídeos não tinham residência fixa. É o que a gente chama de povo nômade, né? Que não tem uma morada fixa. Embora eles já vivessem em cabanas ou pequenas tendas feitas de estacas de madeira recoberta com peles de animais, eles deslocavam-se de acampamento em acampamento, de acordo com a disponibilidade de alimentos. Então, esse período do Paleolítico, ele se arrastou por muitos anos, né? E no final desse período, o homem, ele sai da África e começa a povoar outros continentes, mas ele deixa para trás vários registros em termos culturais do modo como ele vivia, né? Como ele sobrevivia nessa época tão primitiva. Alguns desses registros que o homem paleolítico deixou para trás foram o que se chama de arte rupestre. Então, essa arte rupestre são figuras, né, gravuras na pedra e pinturas nas paredes de grutas, onde o homem representava diferentes momentos do seu cotidiano. Ainda hoje, a ciência desconhece o significado de várias pinturas, mas acredita-se que quando o homem ia caçar, ele fazia essas pinturas nas paredes das cavernas ou ao ar livre para lhe dar sorte na caça. Então, são apenas assim indícios, né, de que tem esse significado, mas não existe uma comprovação científica. Ainda nessa época também, eles faziam pequenas esculturas em ossos, madeiras, e eles transportavam consigo, né, por onde eles iam passando. É o que se chama de arte móvel do período paleolítico. Já por volta do 10º milênio antes de Cristo, ou seja, há cerca de 12 mil anos atrás, houve a transição do período paleolítico para o período neolítico, que é o que se chama por alguns historiadores de período mesolítico. Neste período mesolítico, de transição entre as duas idades, aconteceram várias transformações climáticas que viriam a criar condições favoráveis para a prática da agricultura e também para a criação de animais. Então, como vocês podem ver, as alterações climáticas influenciaram muito o estilo de vida, a alimentação e o desenvolvimento do homem pré-histórico. Observe no mapa onde se deu o início do desenvolvimento da agricultura. Ele ocorreu nos vales férteis, localizados nos arredores dos grandes rios do Oriente Próximo, uma região chamada de Crescente Fértil. Foi aí que deu início ao plantio de alimentos, mais especificamente de cereais, que foram os primeiros alimentos cultivados pelo homem. Mas é claro que o cultivo de alimentos naquela época não era igual ao que nós temos atualmente. O homem pré-histórico, ele acreditava que havia fenômenos naturais e forças sobrenaturais que influenciavam as colheitas, porque na verdade eles não tinham conhecimento científico nenhum, nem do que era uma semente, né? Então era natural que eles recorressem a forças sobrenaturais para tentar explicar os fenômenos. Então, em função disso, o cultivo da terra deu origem a cultos agrários, ou seja, rituais religiosos ligados à colheita. Então, nessa época surgiram algumas estátuas, né, relacionando uma deusa chamada Deusa Mãe, ligando ela à fertilidade da mulher e à fertilidade da terra. Então, eles pensavam que a fertilidade da mulher e da terra elas estavam interligadas e que elas podiam se explicar. Mas aí, com o passar do tempo, né, o homem ele passa a perceber a influência dos fenômenos naturais, né, chamados fenômenos meteorológicos, sobre a Terra. Então, ele passa a observar o Sol, a Lua, as estações chuvosas ou de enchentes, e aí, assim, ele consegue predizer a melhor época de semear e de colher. Então, ele começa a ter conhecimentos mais concretos, né, a respeito da natureza, e aí isso acaba favorecendo ele no plantio e desenvolvimento da agricultura.
Com o desenvolvimento da agricultura e com um conhecimento maior acerca dos fenômenos naturais, começou então um novo período de evolução da humanidade, chamado de período neolítico ou idade da pedra polida. Então, nessa fase, o homem ele tornou-se sedentário e produtor. Isso é, ele passou a permanecer durante longos períodos no mesmo local e a produzir seus próprios alimentos. Eles passaram a domesticar animais e praticar a agricultura, deixando de ser simplesmente um nômade caçador e coletor para tornar-se agricultor e se fixar na terra. Embora os alimentos fossem os mesmos da época anterior, agora não era mais necessário sair para coletar ou caçar. E isso foi um grande avanço naquele tempo, né? Imagina você viver da caça e depois você não precisar sair mais para caçar. Fez uma diferença grande na vida e na rotina desse povo. Os principais produtos cultivados já na agricultura nessa época foram os cereais, especialmente o trigo e a cevada, além do milho e da batata também, destacando que a batata foi nas regiões um pouco diferentes da origem do homem. A agricultura e, consequentemente, o sedentarismo impactaram profundamente a vida humana. Foi por conta disso que houve um aumento significativo no número de seres humanos. As práticas anteriores de caça e coleta impediam o crescimento demográfico, enquanto o sedentarismo promoveu um aumento populacional. Ainda assim, não é possível falar em uma transição abrupta do nomadismo para o sedentarismo. Enquanto alguns grupos dominavam a agricultura, outros tantos viviam de forma nômade. Por quê? Esse povo, né, eles não se comunicavam, não existia internet, carta, nem nada. Então, os povos que saíam para diferentes regiões, eles iam se desenvolvendo sozinhos, né? Então, há entre essas formas de vida uma diferença crucial. As crianças nos grupos nômades atrapalhavam a coletividade nas grandes caminhadas por serem pouco resistentes e demandarem atenção especialmente das mulheres. Já nos grupos agrícolas, né, que as pessoas já estavam fixadas, as crianças atrapalhavam menos e ainda auxiliavam nos trabalhos. Nesses grupos havia uma divisão de trabalho entre homens e mulheres. Enquanto os homens ficavam responsáveis pelo preparo da terra, as mulheres cuidavam do cotidiano do plantio e, neste sentido, eram responsáveis pela maioria do trabalho necessário para a alimentação do grupo. Além disso, os alimentos eram mais abundantes e, com isso, houve um considerável aumento demográfico, o que possibilitou, inclusive, a formação de grupos maiores. Quando esses se expandiram, acabaram por se dividirem e formarem novos grupos, deslocando-se e montando acampamento em outros locais, difundindo então o sistema agrícola para aquelas regiões que ainda não havia se desenvolvido. Além do desenvolvimento da agricultura, no período neolítico houve também um aprimoramento e diversificação dos utensílios utilizados de maneira geral. Então, a fabricação de ferramentas cortantes e a arte de tecer construíram um marco importante nesse período. Então, eles começaram a desenvolver alguns materiais, alguns equipamentos que foram utilizados no benefício do seu desenvolvimento. Então, os instrumentos que o homem utilizava no Neolítico eram a mó, a foicinha de sílex, o machado de pedra polida e o vaso cerâmico. Esse último, né, o vaso cerâmico, ele foi de extrema importância para a alimentação, pois eles serviram para armazenar e conservar os alimentos, porque até então não tinha onde colocar esses alimentos de forma adequada. Então, o cultivo da terra, juntamente com a fabricação de utensílios de cerâmica e de fornos também, provocou a necessidade de estabelecer um núcleo habitacional fixo em torno dos campos cultivados. Dessa forma, o homem passou de coletor a produtor de alimentos, fixando-se às margens dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Observando os ciclos da natureza, o homem aprendeu a semear e a colher e também a armazenar esses alimentos que eram produzidos. Os primórdios da arte culinária e da alimentação estão, então, associados com a invenção dos utensílios de pedra e de barro.
Essas invenções, elas permitiram uma maior variedade da dieta, possibilitando a fervura dos líquidos e a manutenção dos alimentos em temperatura constante. A cocção em vasilhames permitiu a condimentação dos alimentos com ervas e sementes aromáticas, e da argila o homem inventou também o forno de barro, bastante útil na cocção e forneamento dos alimentos. Com isso, a alimentação humana passa a ser mais variada. O homem pôde aplicar tecnologias diferentes no preparo desses alimentos. E destacando-se ainda o uso dos condimentos, né? Que, como a gente sabe, tem, além de funções de alterar sabor e odor dos alimentos, eles apresentam também funções conservantes desses alimentos, o que possibilitou poder armazenar esses produtos que eles produziam por um tempo maior. Naquela época, a alimentação ela se baseava em papas de aveia, pão escuro e farinha de bolota. Só se comia carne, manteiga, vinho, queijo ou cerveja de cevada em dias de festa. Mas esses produtos já existiam naquela época, tá? E aí, então, lembra que o homem ele era carnívoro, né, na idade do Paleolítico? Então, ele deixa um pouco essa característica carnívora para trás, passa a introduzir esses cereais e esses produtos modificados tecnologicamente, né? Mas aí ele manteve, né, por ter tido essa dieta carnívora, o homem acostumou-se ao sal encontrado na carne e passa a depender dele. Então, quando abandona o consumo de carne ou reduz a quantidade de carne ingerida, ele procura outras fontes de sal para compensar. E foi então que ele descobriu, né, o sal da água, né, presente na água de determinadas fontes. E aí então ele passa a utilizar tanto os condimentos quanto o sal para poder saborizar e preservar os seus alimentos. Com o desenvolvimento, então, da agricultura, o homem ele passou a dispor de mais alimentos, né, em uma quantidade maior do que era o mínimo necessário. Então, com isso, o homem teve mais tempo livre para que ele pudesse desenvolver a tecnologia e a cultura. Um dos exemplos de tecnologia desenvolvida nessa época e também, né, arte, foram os monumentos megalíticos, demonstrados na imagem. Então, o grupo humano ele passou a se fixar por mais tempo em uma mesma região, mas eles ainda utilizavam-se de abrigos naturais ou fabricados com fibras vegetais, ao mesmo tempo que passaram a construir esses monumentos de pedras colossais, que serviriam de câmaras mortuárias ou de templos. Então, raras eram as construções que serviam para habitação. Essas pedras elas pesavam mais de 3 toneladas, fato que requeria o trabalho de muitos homens e o conhecimento da alavanca. Então, esses monumentos são ainda, né, indícios, né, da tecnologia e da cultura que esses povos conseguiram construir e se desenvolver na época do Neolítico. Após o período Neolítico, surge a Idade dos Metais, que é a última fase da pré-história. Esse período vai de 5.000 anos antes de Cristo até o surgimento da escrita pelos sumérios em torno de 4.000 anos antes de Cristo. Ele recebe esse nome pois o metal foi a matéria-prima mais utilizada para a produção de ferramentas e objetos. Alguns estudiosos consideram que a Idade dos Metais é a fase final do período Neolítico. Diferente dos períodos anteriores, o Paleolítico e o Neolítico, o desenvolvimento da metalurgia e a expansão das técnicas de fundição na Idade dos Metais propiciaram uma enorme conquista tecnológica para a humanidade. Essa idade foi marcada, portanto, pelo desenvolvimento da metalurgia, das trocas comerciais e das primeiras cidades. As primeiras sociedades que começaram a desenvolver a metalurgia estavam localizadas no Oriente, sendo que muitas vezes eles eram extraídos de locais distantes, o que dificultou a disseminação completa do metal nesse período. Portanto, pode-se dizer que a utilização dos metais não substituiu completamente os instrumentos que eram feitos de pedra e madeira. Esse processo de transição ocorreu de maneira lenta e de diferentes formas em determinados locais. O cobre foi o primeiro metal a ser fundido pelas sociedades pré-históricas desse período. Por consequente, o bronze
mais resistente que o cobre, era obtido através da mistura do cobre e de outro metal, o estânio. Já o ferro foi o último metal a ser fundido, pois possuía um manuseio mais complicado que os outros. No entanto, tornou os metais produzidos mais resistentes. Os objetos produzidos com metal podiam incluir instrumentos de cozinha, objetos artísticos, armas, ferramentas para agricultura, dentre outros. A utilização dos metais pelo homem pré-histórico foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura, especialmente para a produção de alimentos, surgida do período neolítico, pois as ferramentas produzidas eram mais eficientes e auxiliavam no trabalho, tal qual o arado e a enxada. Pensa o tanto que a enxada já era antiga, né? Surgiu lá nesse período pré-histórico. Então, nesse sentido, as ferramentas de caça e pesca também evoluíram, tornando assim a vida mais fácil para o homem pré-histórico. Com essa melhoria, o homem começou a se deparar com um excedente, isto é, a quantidade de alimentos que era produzida ia além das necessidades que o homem tinha. Foi assim, em função da disputa por tais excedentes produtivos, que se iniciaram os primeiros conflitos entre os indivíduos. Aqueles que venciam as disputas passaram a impor seu domínio sobre os vencidos, nascendo assim a figura da propriedade privada e da desigualdade social. Dessa forma, a partir desse momento, também surgia a necessidade de um agente regulador das relações entre os homens, o Estado. Então, como pode-se observar, o Estado ele surgiu para poder regular essa produção de alimentos e minimizar os conflitos que aconteciam por causa das demandas por alimentos de diferentes regiões. A alimentação sofreu mudanças na idade dos metais, especialmente pela abundância de oferta, que fizeram descobrir novas formas de preparar os alimentos. Apesar da caça ser uma atividade importante, os homens daquela época também criavam ovelhas e o gado para alimentação e também para servir de vestimentas. Os homens também cultivavam o trigo, cevada e ervilha. Vários estudos indicam que provavelmente já na idade dos metais se produzia um tipo de cerveja especial. Portanto, a gente observa, nesse período da pré-história, uma evolução muito grande e transformação nos alimentos consumidos pelo homem e também a forma como o homem lidava com esses alimentos. O homem teve uma evolução muito grande na forma de preparo, conservação e que vários desses métodos a gente utiliza até nos dias atuais. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje sobre alimentação na pré-história e na próxima aula daremos continuidade falando sobre alimentação na Idade Antiga.